Eu sou Reverendo Park Young-gil. Sou o pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul e a seguir hei de relatar o meu testemunho de arrebatamento no corpo espiritual para o terceiro céu. Em 1987, morri em decorrência da pressão alta. Mas, pela graça de Deus, minha vida foi estendida por mais 20 anos. No entanto, durante os primeiros 4 anos, eu não conseguia falar devido ao meu estado crítico. Eu tinha cerca de 50 anos quando voltei à vida. Durante a minha morte, o Senhor mostrou a mim o terceiro céu e o inferno. Eu quero que você saiba que se você for arrogante e orgulhoso, você vai atrair maldições para si mesmo. Eu tinha uma igreja colossal de 5.000 membros, mas fui abatida por Deus devido à minha arrogância. Agora eu temo a Deus. Tiago 4 versículo 6. Eu sabia que possuía uma propriedade no valor de cerca de 150 milhões de dólares. Eu possuía 5 carros de luxo, mas depois da experiência de quase morte, doei todos eles. Por favor, lembre-se, a salvação não pode ser alcançada por suas posses, mas pela fé. E agora convoco os diáconos, presbíteros e outras autoridades em suas igrejas para servirem a seus pastores de todo o coração. No dia 19 de dezembro de 1987, depois de terminar meu jantar e enquanto estava descansando, comecei a sentir uma dor terrível. Era tão insuportável que parecia que ia morrer. Então eu perdi a consciência. Acordei 4 meses depois em estado vegetativo e meu médico me disse que em breve eu morreria. Todas as partes do meu corpo foram gravemente deformadas pela paralisia. Minha família nunca permitiu qualquer visita de membros da igreja devido à minha aparência horrível. Então eu finalmente morri. Quando morri, vi 2 pessoas entrarem na sala, mas os 2 entraram na sala pelas paredes. Eu gritei: "Quem são vocês? Minha casa vai desabar se vocês fizerem isso." E um disse: "Somos anjos descidos do céu. Somos do reino de Deus." Uma luz brilhante irradiava dos anjos. O anjo à minha direita disse: "Eu lidero as comissões para Jesus em seu reino." Jesus me chamou e me mandou descer à terra. Ele me mandou levá-lo para o céu. "Você está morto, mas como sua família está chorando de tanta tristeza, ele quer dar a você um pouco mais de tempo para viver. Mas, por enquanto, ele quer mostrar o céu e o inferno. Ele lhe mostrará e você testificará aos povos da terra que o número de pessoas que chegam ao inferno seja reduzido e o número de pessoas que vão para o céu aumente graças ao seu testemunho. Será sua missão. Deus nos instruiu a dizer a você para se decidir logo. Se você demorar, não poderá visitar o céu e o inferno." Então o anjo à minha esquerda disse: "Desde o momento em que você nasceu e até o momento em que morreu, estive com você." Naquela época, eu não entendi o que o anjo estava dizendo. Agora eu sei, este era o meu anjo da guarda. Então eu disse: "Eu não posso ir. Eu não irei. Eu sou pastor. Não posso encontrar o Senhor nesta condição física. Eu quero ver ele estando uma pessoa saudável. Provavelmente receberia mais reprovações do que elogios do Senhor. Sou orgulhoso e arrogante, agora estou amaldiçoado e doente. Como posso entrar no céu? Estou com tanto medo. Por favor, volte para o céu e peça ao Senhor para me curar." Então volte e me leve para o céu em meu sonho. Por favor, peça misericórdia em meu nome. Mas os anjos não deram ouvidos aos meus pedidos. Eles me despiram e disseram que minhas roupas estavam imundas demais para me acompanharem ao céu. Eles então colocaram um manto branco em mim. Zacarias 3 versículo 4. Eles pegaram minhas mãos e me levaram direto para o céu. Voamos através das nuvens e, quando olhei para baixo, vi a terra ficar menor. Eles me deixaram chegar perto de uma rua dourada sem fim. Eu vi uma luz brilhante, muito forte para olhar diretamente. Eu disse: "De onde vem essa luz?" "Vem do céu", respondeu o anjo. Eu pensei: "Uau, é gigantesco." Eu vi grupos de pessoas em vestes brancas voando na frente. "Quem são eles?" eu perguntei. O anjo respondeu: "Eles são aqueles que serviam a Deus fielmente e creram em Jesus obedecendo e seguindo a liderança do Espírito Santo de todo o coração. Seus corpos morreram na terra. Eles agora são as almas que vão para o céu." O outro anjo continuou: "Existem 12 portas para entrar no céu. Quando as almas salvas vêm para o céu, elas devem entrar por uma destas portas." Estávamos no portão sul, mas estava fechado. Enquanto esperávamos, perguntei ao anjo: "Anjos, por que esta porta não abre?" O anjo respondeu: "É porque você não está cantando a canção de louvor celestial." Salmo 100 versículo 4. Eu argumentei: "Anjos, eu era muito orgulhoso e arrogante e, como resultado, fui amaldiçoado pela doença. Não sou bom em cantar canções terrenas de louvor. Como poderia cantar uma canção de louvor celestial se nunca a ouvi?" O anjo respondeu: "Você está certo, mas você ainda precisa se preparar para aprender. Você está orgulhoso, mas prepare-se para cantar." Os anjos começaram a cantar. Enquanto cantavam,
Comecei a cantar com eles. Tornou-se natural para mim e entramos. O aspecto do paraíso é indescritível. Não consigo descrever o paraíso com minhas palavras terrenas. Eu disse: Pai, muito obrigado. Mesmo sendo orgulhoso, arrogante e amaldiçoado pela doença, o Senhor ainda me trouxe ao céu para visitá-lo. Então ouvi a voz de Jesus: Meu amado pastor Park Eun-ju, dou as boas-vindas a você. Você percorreu um longo caminho até aqui. Sua voz transbordava de amor e ternura. Eu em lágrimas respondi: Senhor. Imediatamente os anjos me disseram: Você é pastor há 20 anos. Você não conhece as escrituras. Não há lágrimas no céu. Por favor, contenha-se. Eu não consegui chorar. Apocalipse 21 versículo 4. O Senhor então me fez 5 perguntas. Quanto tempo você dedicou para ler a Bíblia? Quantas ofertas você deu? Quantas vezes você já evangelizou pessoas? Você devolveu o dízimo corretamente? Quanto tempo você passou em oração? Não consegui responder a 5ª pergunta. Logo, o Senhor me repreendeu pela 5ª pergunta não respondida. Depois de ser pastor de uma mega igreja, você se tornou preguiçoso na oração. Estar ocupado não é desculpa para mim. Eu tive que me arrepender disso depois. Os anjos vão mostrar a você muitos lugares no céu e o inferno. Tire um tempo para admirar o quanto quiser. Você partirá depois para testemunhar muitos lugares diferentes no céu e o inferno. Mas o Senhor não me permitiu ver sua aparência. Os anjos primeiro me levaram a 3 lugares diferentes no céu. Em primeiro lugar, vi crianças morando juntas. O segundo lugar era onde os adultos moravam. O terceiro lugar era onde estavam as almas que foram salvas pelo fogo. Judas 1:23. Mesmo sendo salvos, foi vergonhosamente. Judas 1:23. Muitas pessoas me perguntaram quantos anos tinham as crianças. Elas pareciam crianças do jardim de infância. Eles não tinham um gênero como as identificamos na terra. Cada criança estava acompanhada por um anjo bebê. No céu, a maioria das almas terá suas casas individuais. João 14 versículo 2. No entanto, havia alguns que não tinham casa. Explicarei isso mais tarde. Mas ainda, as crianças também não tinham casa particular. Eu perguntei: as crianças também são almas, por que não têm casa própria? O anjo respondeu: assim como as pessoas na terra precisam de materiais para construir suas casas, nós que somos anjos no céu, também precisamos destes materiais para construir. Quando uma pessoa presta um serviço à igreja e ao próximo fielmente ao Senhor, esses atos se tornam materiais para a casa desta pessoa no céu. Quando os materiais forem fornecidos pelos santos, os anjos designados para construir a casa de um santo irão trabalhar na sua construção. Crianças menores de idade não acumularam nenhum material para construir uma casa. Em outras palavras, elas não tiveram tempo ou chance de ganhar suas recompensas celestiais. É por isso que eles não têm casa. Continuei com minhas perguntas: o que eu faria para fornecer mais materiais para minha casa? Os anjos responderam: há 7 coisas que uma pessoa deve fazer para construir seus materiais para construir sua casa. O primeiro é o acúmulo de adoração e louvor a Deus. O segundo é o tempo que passam lendo a Bíblia. Terceiro, seu tempo gasto em oração. Quarto, o tempo gasto na evangelização de pessoas. Quinto, suas ofertas ao Senhor. Sexto, seus dízimos devolvidos corretamente a Deus. E, finalmente, seu tempo gasto no serviço da igreja de qualquer maneira. Estas são as ações ou obras de obediência nas quais alguém acumula materiais para sua casa celestial. Se alguém falhar nessas áreas, não terá nenhum dos materiais para construir sua casa. Havia muitos desabrigados no céu. Muitos daqueles que não tinham casa eram na verdade pastores, diáconos, diaconisas, anciãos, etc. Eu perguntei por curiosidade: onde moram as crianças então? Os anjos responderam: elas vivem aqui. Quando olhei em volta, elas estavam reunidas no jardim de flores. O jardim de flores era tão lindo e o perfume era incomparável com aqueles deste mundo. A cena estava além do que eu poderia descrever em minhas palavras. O segundo lugar era para adultos fiéis. Existe uma diferença entre salvação e recompensa. Este lugar tinha tantas casas. As casas foram construídas com pedras preciosas e lindas pedras raras. Algumas casas têm a altura do arranha-céu mais alto da terra. Aqueles que serviam fielmente ao Senhor vivendo na terra tiveram suas casas construídas com pedras preciosas e lindas pedras raras. Nesse lugar em particular, todas as pessoas pareciam ter entre 20 e 30 anos. Não havia homem ou mulher quando se tratava de sexo. Não existem pessoas doentes, idosas ou coxas. Conheci um ancião coreano chamado Myung. Ele havia morrido aos 65 anos. Era um homem baixinho,
da mesma altura dos filhos da segunda série do ensino fundamental. Ele sofria de uma doença rara chamada raquitismo. No entanto, quando se tratava da Bíblia, ele era um PhD. Ele tinha escrito muitos comentários. Eu o reconheci no céu, e lá ele era alto e bonito. Ele não estava mais doente, mas saudável. O céu é um lugar verdadeiramente maravilhoso. Estou tão cheio de expectativas. Por favor, acreditem no que estou dizendo. Amados, o terceiro lugar era para aqueles que foram vergonhosamente salvos. 1 Coríntios 13:15. Esse vilarejo em particular era enorme, inúmeras vezes o tamanho do segundo lugar, onde as casas eram feitas de pedras preciosas e raras. Cheguei a este lugar em alta velocidade, em uma carruagem dourada. Ficava muito longe dos outros lugares bonitos que vi no céu. Eu perguntei aos anjos: eu vejo um lugar deserto e campos. Por que não consigo ver nenhuma casa? O anjo respondeu: o que você vê são casas. Eu vi enormes casas planas, que me lembraram um grande galinheiro ou algum tipo de armazém. Essas casas não eram gloriosas, mas estavam em más condições. Esta vila e suas casas eram para almas que foram vergonhosamente salvas. Havia muitas casas grandes e de aparência sombria. Esta vila é várias vezes maior do que o lugar onde as almas recompensadas moram. O anjo disse: vês os 2 galpões grandes, uma à tua direita e outra à tua esquerda? Eu respondi: sim, eu os vejo. O anjo disse que queria me mostrar esses 2 alojamentos em particular. Ele disse: o alojamento à direita é para aqueles que eram pastores na terra. O alojamento à esquerda é para aqueles que eram mais velhos na terra. Tendo chegado à frente desses 2 galpões, percebi que eram cambaleantes. Meu queixo caiu. Quando abrimos a porta e entramos, minha primeira impressão foi estar diante de um galinheiro. Em vez de galinhas vivendo em suas gaiolas, eu vi almas. Os anjos me aconselharam a observar com muito cuidado porque eu reconheceria alguns pastores famosos da história do cristianismo. Era verdade. Reconheci muitos pastores na história. Eu escolhi especificamente um pastor e perguntei ao anjo: eu reconheço este pastor coreano. Eu sei como ele era muito famoso e o trabalho que ele fazia para o Senhor. Por que ele está aqui? Não entendo. Os anjos responderam: ele nunca providenciou nenhum dos materiais de construção para sua casa. É por isso que ele mora em um alojamento da comunidade. Eu perguntei por curiosidade: como isso aconteceu? Porque ele não tinha nenhum material. O anjo respondeu: enquanto ele servia a Deus como pastor, ele gostava de ser elogiado pelo povo. Ele adorava ser homenageado. Ele gostava de ser servido. Não houve sacrifício ou serviço voluntário de sua parte. Este pastor em particular foi muito homenageado, especialmente na Coreia, e é um ícone na história cristã coreana. Mas ele não teve recompensa. Vocês, pastores do mundo, por favor ouçam. Vocês têm que levar as pessoas a mais do que apenas cultos matinais de domingo. Você tem que visitá-los em suas casas. Você tem que cuidar dos pobres, dos aleijados e dos velhos. Pastores que administraram sem sacrificar suas vidas e que amavam ser honrados não têm recompensa no céu. Mateus 23, 5-12. Depois de presenciar essa cena no céu e depois de voltar à terra, imediatamente dei todos os meus pertences, incluindo meus 5 veículos de luxo. Nossa vida é apenas um momento. Na Bíblia, a vida média é de 70 a 80 anos. Mas só Deus sabe quando uma pessoa vai morrer. Qualquer pessoa pode morrer antes dos 70 ou 80 anos. Decidi doar tudo, até minhas roupas. As pessoas que vi lá receberam a salvação vergonhosamente. Eles eram pastores, presbíteros, diáconos e crentes leigos. Havia uma multidão de presbíteros e diáconos neste alojamento plano e sombrio. Mas é claro, isto é muito melhor do que o inferno. Porém, porque alguém iria querer entrar no céu dessa forma? Não vou terminar neste lugar vergonhoso. As roupas deles estavam até desbotadas. Quais são os requisitos para os cristãos receberem essas belas mansões no céu? Primeiro, temos que evangelizar para o maior número possível de pessoas. Como devemos evangelizar? O anjo disse-me: suponha que haja um incrédulo que não conheça o Senhor. No momento em que você decidir evangelizar aquela pessoa em particular, os materiais de construção para sua casa serão enviados para o céu. Orando continuamente pela salvação dela, mais materiais de construção são enviados para o céu. Você deve continuar a cuidar delas, visitá-los e continuar a sua evangelização. Isso adicionará mais material à sua casa. Se uma pessoa disser que não pode ir à igreja porque não tem roupas bonitas, você deve fornecer algumas. Se a pessoa disser que não tem uma Bíblia, você deve providenciar uma. Se uma pessoa disser que não tem óculos para ler, você deve dá-los.
Você deve fornecer tudo o que for capaz para que o Senhor seja apresentado a essa pessoa. Quem mora nas melhores mansões é quem já evangelizou muitas vezes. O anjo então me acompanhou ao local onde os santos moravam em belas casas. É ali que vivem os santos que mais evangelizaram. Era como o centro do paraíso. Na história cristã, 4 pessoas têm mansões maiores e melhores. O anjo me mostrou a casa do evangelista americano Dwight Moody, do pastor britânico John Wesley, de um evangelista italiano e do evangelista coreano pastor Choi Gun-nung. Essas 4 pessoas têm as maiores mansões do céu. Esses 4 passaram a vida inteira evangelizando pessoas, até o momento de suas mortes. Entre os crentes coreanos, havia um crente leigo que tinha uma casa grande. Este crente leigo construiu muitos prédios de igrejas com todas as suas posses. Ele deu 3.000 sacos de arroz aos pobres. Ele secretamente ajudou milhares de pastores e líderes com suas finanças. Ele ajudou os alunos a estudar teologia ou escola bíblica com as mensalidades. Ele também recebeu um pastor, de 65 anos, em sua casa e cuidou bem dele. Sua própria igreja o expulsou. Eu ouvi um anjo gritar: "Os materiais estão a caminho." Perguntei ao anjo à minha direita sobre estes materiais e ele disse: "Esses materiais são para uma diaconisa de uma pequena igreja nativa do país. Na verdade, ela recebe materiais todos os dias. Mesmo sendo pobre, ela vem ao culto matinal todos os dias. Ela ora por 87 membros da igreja todos os dias. Quando ela termina de orar, ela limpa a igreja." Eu ouvi outro grito de um anjo: "Entrega especial." A filha da diaconisa deu o pouco dinheiro que tinha para sua mãe. No entanto, a diaconisa não gastou consigo mesma. Ela comprou 5 ovos e 2 pares de meias para o pastor da igreja. Embora possa parecer uma pequena oferta, ela deu tudo o que tinha naquele dia. Tornou-se um material especial para sua casa no céu. Em segundo lugar, aqueles que também têm uma casa grande são aqueles que construíram igrejas ou outros edifícios para os propósitos do reino de Deus com seus bens e recursos. No céu, também conheci um ancião chamado Choi. Entre todos os anciãos e diáconos coreanos no céu, ele tinha a casa mais bonita. Sua casa era muito mais alta do que o prédio mais alto da Coreia. Choi construiu muitas igrejas na Coreia com sua riqueza. Perguntei ao anjo: "E a minha casa? Ela está sendo construída?" O anjo disse: "Sim, ela está." Eu implorei para ver minha casa, mas eles me disseram que não era permitido. Continuei a implorar e, após implorar persistentemente, os anjos disseram que o Senhor permitiu. Entramos na carruagem e viajamos muito para outro lugar. Eu estava cheio de esperança. Eu perguntei: "Onde fica a minha casa?" O anjo respondeu: "Ela está lá." Mas parecia que o lugar era apenas uma fundação, apenas pronto para o desenvolvimento. Gritei: "Como você pode fazer isso comigo? Como isso pode acontecer?" "Porque minha casa está em uma zona de desenvolvimento." Sobrevivendo à Guerra da Coreia, vendi minha única casa para construir uma igreja. Esta igreja finalmente cresceu para 5.000 membros. Escrevi muitos livros inspirados pelo Espírito Santo. Um livro se tornou um best-seller. Com as receitas desses livros, construí escolas cristãs. A escola deu à luz 240 pastores. Durante minha gestão como reitor, dei mais de 400 bolsas para mais de 400 crianças pobres. Construí casas para viúvas. Tudo isso custa muito dinheiro. Então, o que foi feito com isso? Porque minha casa está em um território de desenvolvimento. Estou muito chateado. O anjo respondeu severamente: "Você não merece viver em uma casa não tão bonita no céu porque você foi homenageado por pessoas inúmeras vezes. Cada vez que você construiu ou fez algo bom, você foi elogiado pelas pessoas. Você até foi homenageado pelas notícias seculares. Portanto, todos os seus esforços são em vão." Mateus 6. Versículo 1. Eu olhei para minha casa na zona de desenvolvimento. Localizava-se no meio de outras 3 casas. Ela tinha apenas 3 andares. A casa tinha muitos cômodos pequenos nos 2 primeiros andares. Perguntei ao anjo: "Por que tenho quartos tão pequenos?" O anjo respondeu-me: "Estes quartos são seus filhos e filhas." "Eu só tenho 4 filhos." Respondi. O anjo respondeu: "Não, eles não são para os seus filhos terrenos, mas para aqueles a quem você evangelizou e que são salvos." Eu fiquei satisfeito. Eu perguntei: "Onde fica meu quarto principal?" O anjo disse que ele estava no telhado. Isso me incomodou. Meu quarto ainda não estava pronto. Em tom irritado falei: "É tão pequeno. Por que é tão difícil terminar?" O anjo respondeu: "Você nem mesmo está morto. Não podemos terminar a sua casa ou quartos porque não sabemos se mais materiais serão fornecidos." Você entendeu? Quando entramos em meu quarto, vi 2 certificados pendurados na parede. Então fui lê-los. O primeiro descrito quando eu tinha 18 anos e morava em um orfanato. No dia de Natal,
Eu estava voltando para o culto matinal da igreja. Eu tinha visto um velho tremendo na rua. Tirei minha jaqueta e dei a ele. Esse ato me deu uma recompensa no céu. O segundo certificado descreve o mesmo incidente, mas era para a compra de um pãozinho com o pouco dinheiro que eu tinha para o velho. A quantidade não é o problema. O ato deve ser acompanhado por uma fé genuína. A quantia não tem significado. Saímos dali. Durante a viagem, um dos anjos perguntou: "Você está triste? Vou lhe dizer como construir uma bela casa." O Senhor disse que quando você voltar à terra, deverá contar às pessoas sobre o céu e o inferno como presenciou. Em segundo lugar, o Senhor deseja que você construa um local de reunião para pastoras idosas e evangelistas que não têm para onde ir e morar. Se você realmente fizer essas coisas com fidelidade, terá uma bela mansão. Os dois anjos me escoltaram para o inferno. Eles disseram: "Agora você vai visitar o inferno." Amados, vocês não têm ideia da enormidade do inferno. Gritei várias vezes: "É tão grande, é tão grande." É o lugar onde são colocadas as almas que são amaldiçoadas e que recebem a condenação eterna. Era como se o inferno tivesse 1000 vezes o tamanho da terra. Metade do inferno era vermelha e a outra metade era densamente preta. Eu perguntei aos anjos: "Por que esta parte é vermelha?" Os anjos responderam: "Você não sabe? É um enxofre ardente. A outra metade é a escuridão. Quando as pessoas morrerem e se reunirem aqui, serão atormentadas de ambos os lados." Existem inúmeras igrejas na Terra, e muitas igrejas estão cheias de muitas pessoas. No entanto, a maioria delas não são cristãos verdadeiros. Elas são apenas membros de igrejas. As verdadeiras igrejas acreditam no céu e no inferno. A vida espiritual de muitos cristãos está um caos porque eles não acreditam firmemente no céu e no inferno. Enquanto uma alma entra no céu, 1000 almas amaldiçoadas entram no inferno. A taxa para o céu e o inferno é de 1 em 1000. Mateus 7,14. Sou pastor presbiteriano e um preletor conhecido. Eu me formei em uma das maiores escolas de teologia da Coreia. Nunca acreditei nessas histórias do céu e do inferno, mas agora sou eu que anoto essas experiências para testificar a outras pessoas. Embora você possa acreditar que é um cristão, se viver sua vida de acordo com a vontade dos demônios, você acabará no inferno. O primeiro lugar que vi foi um lugar onde queima enxofre. Você nem pode imaginar o quão quente é o fogo do inferno. Ninguém consegue lidar com o calor intenso. Pessoas no inferno têm 3 declarações. Primeiro, que está muito quente e eles querem morrer. Lucas 16:24. Em segundo lugar, eles estão com muita sede e querem morrer. Terceiro, você ouvirá muitos pedidos de água. Zacarias 9:11. É eterno. Muitas pessoas dizem que são livres em Cristo e vivem suas vidas da maneira que desejam. Eu perguntei ao anjo: "Aqueles que estão aqui, o que eles fizeram?" O anjo respondeu: "O primeiro grupo são os incrédulos. Aqueles que não evangelizaram para sua própria família devem se arrepender." O anjo continuou: "O segundo grupo são os que creram em Jesus, mas não se arrependeram dos seus pecados." Devemos nos arrepender de nossos pecados e confessar ao Senhor. Não devemos pecar. Pronunciar palavras bonitas não é arrependimento. Com o coração contrito e sério, devemos nos arrepender. Então, vi muitos pastores, anciãos e diáconos no inferno. Perguntei ao anjo: "Eu os conheço." Eles serviam a Deus fielmente enquanto estavam na terra. Eles estavam mortos há algum tempo. Todos nós pensamos que eles estavam no céu com Deus. Mas agora eu os vejo todos no inferno e eles gritam que está tão quente. Porque eles estão aqui. Havia tantos pastores, presbíteros, diáconos e tantos outros crentes leigos. O anjo respondeu: "Pastor Park Young-gil, uma pessoa pode parecer um verdadeiro discípulo de Cristo por fora, mas Deus conhece o coração. Eles não mantêm os domingos sagrados. De fato, gostam de ganhar dinheiro no dia de domingo." Jeremias 17:27. Muitos diáconos e anciãos ignoravam o sermão de seus pastores. Salmos 105:5. Números 12:8-9. Eles não devolviam os dízimos corretamente. Malaquias 3:9. Eles não oravam. Eles não haviam evangelizado pessoas de forma alguma. Ezequiel 33:6. Muitos anciãos e diáconos perseguiram seus pastores e rebelavam-se contra sua autoridade. Eles interferiram com os deveres e assuntos do pastor. Números 16. No leito de morte, eles pensaram que haviam feito um bom trabalho, por isso não se arrependeram dessas coisas. É por isso que eles foram lançados no inferno. Eu então vi um rei e um príncipe que tinham perseguido os cristãos na Coreia. Esse rei e esse príncipe decapitaram muitos dos primeiros crentes na Coreia. Eles foram colocados no centro, que era o lugar mais quente de todos. Eu também vi Hitler, Stalin, Mao Zedong, um pastor famoso da Coreia do Norte chamado Pastor Kang, um famoso herói japonês,
e muitos mais. Então chegamos a um lugar extremamente escuro. Escuro demais para ver para andar. Gritei, anjos, está tão escuro. Como posso ver alguma coisa? Os anjos me deram um tapinha no ombro e disseram, espere um minuto. Em alguns momentos, eu pude ver um número incontável de pessoas nuas. Todos eles tinham insetos rastejantes por todo o corpo. Nenhum centímetro foi poupado, pois todos seus corpos estavam completamente cobertos de insetos. Pessoas nuas tentavam repelir os insetos rangendo os dentes. Eu perguntei, o que essas pessoas faziam quando viviam na Terra? São eles que criticam e caluniam. Eles não se importavam com o que diziam um ao outro. Mateus 5:22. Vi demônios perfurarem e apunhalarem o estômago das pessoas com foices. Seus gritos eram insuportáveis para mim. Perguntei ao meu acompanhante, anjos, o que essas pessoas faziam quando viviam na Terra? Essas pessoas tinham trabalho, casa e família, mas não ofertavam a Deus. Eles não ajudaram os pobres, suas igrejas ou outros propósitos divinos. Eles eram muito mesquinhos e gananciosos. Embora encontrassem os pobres, eles os ignoravam e não se importavam. Eles só se preocupavam com eles próprios e suas famílias. Eles estavam bem vestidos, alimentados e tinham uma vida confortável. É por isso que seus estômagos são perfurados, porque suas barrigas estavam cheias de ganância. Provérbios 28:27. Foi uma cena muito assustadora. Depois de testemunhar tal cena, quando voltei para a terra, dei todo o meu dinheiro e posses a outras pessoas. A salvação não pode ser conquistada com dinheiro ou bens. É pela fé. O inferno é um lugar insuportável e miserável. É um tormento eterno. Também vi pessoas que tiveram suas cabeças cortadas por uma serra muito afiada. Perguntei ao anjo, o que essas pessoas fizeram para merecer um castigo tão horrível? O anjo respondeu, seus cérebros foram dados por Deus para pensar em coisas boas e úteis. Mas essas pessoas pensaram em coisas abomináveis. Eles pensaram em coisas lascivas. Mateus 5:28. Então vi pessoas esfaqueadas e cortadas em pedaços. O espetáculo foi horrível. Eu perguntei, e essas pessoas, o que eles fizeram para serem atormentados dessa maneira? O anjo respondeu, estes são presbíteros e diáconos que não serviam às suas igrejas. Na verdade, eles nem queriam trabalhar ou servir. As únicas coisas que amavam era receber do rebanho. Zacarias 11:17. Oséias 6:5. Tenho visto anciãos, diáconos e outros crentes leigos atormentados por demônios. Os demônios abriram um buraco na língua e colocaram fios na língua uns dos outros. Então os demônios arrastaram as pessoas como fio. Perguntei novamente, o que eles estavam fazendo na terra? O anjo respondeu, eles cometeram 4 tipos diferentes de pecado. Primeiro, eles criticaram seus pastores. Eles estavam falando sobre coisas negativas sobre seus pastores. Eles caluniaram e ridicularizaram seus pastores. Tiago 3:6. Mateus 12:37. Logo aos que cometeram tais atos arrependam-se. O anjo continuou. Então eles insultaram a igreja com suas palavras. Eles perseguiram outros cristãos a ponto de até mesmo os fiéis serem afetados e eles pararam de frequentar a igreja e até mesmo fizeram alguns pararem de crer. Eles têm feito de tudo para impedir que os cristãos fiéis façam a obra. Você precisa estar preparado para ir ao céu. Para onde vamos não é a questão. Por favor, perdoe a si mesmo e ao próximo sempre que necessário. Arrependa-se a todo momento e faça isso o dia todo, se for necessário. Meus amados irmãos, eu costumava ignorar esses testemunhos. Eu era um pastor conservador presbiteriano que ignorava essas coisas. Mas agora devo testemunhar para você o que eu vi. Por favor, não hesite em viver uma vida santa. Por favor, evite o juízo final e tormento eterno. Seja salvo. Não viva para sua própria ego, mas submeta-se ao reino de Deus. Por favor, ore por aqueles que não conhecem Jesus. Evangelize e dê frutos. Por favor, ore de manhã cedo e santifique o dia de domingo. Por favor, devolva os dízimos ao Senhor corretamente. Acumule suas recompensas no céu e não nesta terra. Eu te faço esta advertência em nome do Senhor Jesus. Amém.